Olá! Olha, quando a gente pensa em luta aqui no Brasil, acho que logo vem na cabeça jiu-jitsu, né? Talvez vale tudo. Sim, sim, são os mais famosos hoje em dia. Mas as nossas fontes de hoje mostram um quadro bem maior, sabe? Muito mais antigo, com raízes lá nas aldeias indígenas, nos quilombos, nos campos, por todo o país. Que interessante isso. Pois é, a gente vai fazer uma análise mais profunda dessa história toda, desde o que existia antes dos portugueses chegarem até o que a gente vê hoje. A ideia é explorar como essas lutas são mais que técnica, né? São tipo expressões de resistência, de cultura, da identidade brasileira mesmo. Entendi. Então, o nosso papo hoje vai passar pelas lutas indígenas mais antigas, pela força da resistência afro-brasileira, tipo capoeira, macolelê. Exato. E também pelos estilos regionais, que ajudaram a formar as identidades locais, sabe? E claro, a gente chega na era moderna com luta livre, jiu-jitsu, vale tudo e as coisas mais recentes também. Legal. Então, vamos começar do começo mesmo, né? Lá nas tradições indígenas. Isso. Bem antes dos europeus, já tinha combate por aqui. Só que muitas vezes era algo ritual ligado à sociedade. O ruca-ruca, por exemplo, lá no Xingu, durante o Quarup. Ah, eu já ouvi falar. É mais que só uma luta para derrubar o outro, entende? É um ritual mesmo. Celebra a força, o respeito entre os povos, tá ligado a ciclos de vida, de morte. Nossa, isso muda totalmente a visão, né? Não era só ganhar. Tinha um significado maior para a comunidade. E você mencionou outras, tipo o Ijaçu, dos Carajá? Sim, o Ijaçu era mais um tipo de wrestling, sabe? Agarrar, desequilibrar, mas era também super importante para a disciplina deles, para a identidade cultural carajá. E tinha o Ipen Quit também, que vários povos praticavam, focado em agarrar e derrubar. E esse ainda existe. Sim, ele é preservado hoje, por exemplo, nos jogos dos povos indígenas. É um elo vivo com esse passado. O ponto principal aqui, eu acho, é essa conexão forte entre luta, ritual e a vida social deles. Muito fascinante. Bom, aí a gente avança no tempo para um período bem duro, né? Brasil colônia, século XVII. Como é que a luta aparece na resistência afro-brasileira? A capoeira deve ser o grande símbolo, imagino. Sem dúvida nenhuma. O mais incrível da capoeira, que foi desenvolvida pelos africanos escravizados, é essa dualidade dela. A música, a dança, a ginga, Aham. tudo aquilo funcionava como um disfarce perfeito para o treino de luta. Era uma ferramenta de sobrevivência, cultural e física. Enganava os senhores de engenho, né? E virou um ícone de liberdade. Essa ideia do disfarce é muito forte mesmo. E o maculelê, que também veio das senzalas, né? Usava bastões, facões. Isso. Provavelmente começou como uma dança guerreira, meio coreografada. Além de preparar o corpo com os bastões, fortalecia os laços do grupo, sabe? Tudo ao som dos ritmos afro-brasileiros. As duas, capoeira e maculelé, são testemunhos assim impressionantes da capacidade de resistir e de recriar a cultura, mesmo na opressão mais brutal. E essa herança de luta e identidade vai se espalhando pelo Brasil, ganhando características locais nos séculos XVIII e XIX. Lá no sul, por exemplo, tem a esgrima crioula dos gaúchos. O que ela conta pra gente? Conta muito sobre a vida nos pampas, né? O gaúcho usava o facão e a técnica misturava coisas da esgrima europeia com conhecimentos indígenas e até ciganos. Era a ferramenta de defesa dele. Foi usada em conflitos importantes, tipo a Guerra dos Farrapos. E hoje está sendo resgatada como parte dessa identidade regional forte do Sul. E essa ligação com o ambiente, com o trabalho, aparece em outros lugares também. Tipo o tarracá, no Nordeste, que você falou que está ligado aos vaqueiros, às festas. Exatamente. O tarracá, com seus agarramentos, suas quedas, fazia parte do universo do vaqueiro nordestino. E a luta marajoara, lá no Norte, que se inspira nos búfalos. Isso, na ilha de Marajó, reflete bem essa relação do homem com a natureza de lá. Eles tentavam imitar a força, a técnica que viu nos animais, nos búfalos, nos vaqueiros lidando com eles. São artes marciais que nasceram mesmo da terra, do trabalho. Que riqueza, né? Essa variedade de estilos regionais. Mas aí chega o século XX, urbanização, outras influências. A coisa começa a mudar, certo? Entramos na era moderna. Sim, aí a coisa se transforma. Um marco importante é a luta livre brasileira.
Ela surge ali nos anos 20, 30, com Euclides Hatten, o famoso mestre tatu. Ah, o tatu! Isso. O foco era muito na luta de solo, nas finalizações. Tinha inspiração no catch wrestling, que era popular na época, e também no judô, mas ela criou uma identidade própria. E teve aquela rivalidade histórica com o jiu-jitsu, né? Foi fundamental para o que viria a ser o Vale Tudo. Falando em jiu-jitsu, tem o Gracie Jiu-Jitsu e o BJJ, o jiu-jitsu brasileiro. Muita gente confunde, né? Qual é a diferença principal, assim? Olha, o Gracie Jiu-Jitsu original, o do Hélio Gracie lá dos anos 20, era focado 100% em defesa pessoal realista. Tipo, como é que o mais fraco vence o mais forte, usando alavanca. Essa era a questão. O sparring, o treino de luta mesmo, vinha só depois de dominar os fundamentos. Entendi. Já o BJJ, o jiu-jitsu brasileiro, ele evoluiu muito, principalmente a partir dos anos 80, 90, virou mais um esporte, com sistema de pontos, regras e treino intenso, sparring direto desde o começo. Ficou mais dinâmico, mais adaptado para a competição. Faz sentido. Uma adaptação da filosofia original para o esporte. E o Vale Tudo, então? Foi onde essas lutas e outras se testaram na prática, sem muita regra. Exato. O Vale Tudo foi um laboratório. Meio brutal, claro, mas revelou o que funcionava de cada estilo. Foi o precursor direto do MMA que a gente conhece hoje. E olha, não dá para esquecer uma outra linha importante, o Fada Jiu-Jitsu. Fada? Sim, Oswaldo Fada. Nos anos 40, ele levou o jiu-jitsu para a galera mais pobre, para as camadas populares, e desenvolveu um foco grande em chaves de pé. Inclusive, ele e os alunos dele venceram desafios contra alunos dos Gracie na época. Olha só, mostrando que a história não é uma linha reta, né? Tem vários caminhos. E essa evolução toda não parou por aí, pelo jeito. De jeito nenhum. Essa tradição de adaptar, de criar, continua muito forte. A gente vê surgindo sistemas mais modernos, focados em defesa pessoal para a cidade mesmo, realista, como o Combato. Tem adaptações de artes mais tradicionais para o MMA, tipo o Karatê Machida. Ah, dos irmãos Machida? Isso. E até umas fusões criativas como o Capujitsu, que mistura capoeira com jiu-jitsu. Tem outros também, Morganti-ju, Jujutsu, Shobu-ryu. Enfim, isso mostra como o Brasil continua vivo e inovando nas artes marciais. Lá dos indígenas, das rodas de capoeira nos quilombos, até os centros de treinamento supermodernos e as arenas de MMA. É uma história muito rica, muito pulsante. Com certeza. E acho que o ponto central é esse. Cada uma dessas artes, na sua época, no seu lugar, carrega um pedaço da identidade brasileira, das lutas por liberdade, da capacidade de superação do nosso povo. É um patrimônio cultural enorme que a gente tem. Fica então a reflexão, né? Conhecer toda essa profundidade histórica que muitas vezes fica meio escondida atrás dos estilos mais famosos no mundo. Como será que isso pode enriquecer a nossa visão sobre a cultura do Brasil e o que a gente oferece para o mundo das artes marciais? E como será que essa história continua sendo escrita hoje em dia?